Meu nome é Pedro Guimarães, eu estou aqui numa locadora, a gente está gravando um longa-metragem hoje. Vamos fazer a parte de fotografia, né, de gravação, e estamos com os atores e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Bem-vindos ao programa Quadrinhos para Quadrados Redondos. Eu quero deixar aqui para vocês um vídeo bastante importante, na qual o apresentador Atílio Bari, da TV Aberta, um programa dentro da TV Cultura, acabou me entrevistando sobre a minha coleção de quadrinhos. Assista e curta. Tudo bom, Kennedy? Graças a Deus, tudo prazer, aqui, viu? Rapaz, Você é um colecionador de gibis, é isso? Isso, exatamente. Sempre foi? Começou na infância? Comecei na infância, mas eu tive mais contato assim. Depois que eu me formei engenheiro, eu comecei a sonhar todas as noites que eu tinha voltado a colecionar os gibis. E na minha infância eu nunca tive mais que 300, já tinha lido. Nunca teve mais que 300? Isso. Você tem quantos atualmente? Hoje 140 mil. 140 mil gibis? Exato. Onde você guarda isso? Então eu tenho um espaço de 150 metros quadrados só para quadrinhos. Só para quadrinhos? Só para quadrinhos. Só que o que ocorre? Eu falo que eu sou colecionador de gibi antigo. Antigo. Porque eu coleciono, eu tenho de 1930 a 2000, eu tenho todos. De lá para cá, eu tenho muita coisa esparsa. Eu estou vendo aqui, por exemplo, esse aqui. O Tico-Tico, ele é um dos mais antigos publicados no Brasil. Foi de 1905. 1905? 1905. Então é coisa bem antiga mesmo. E os quadrinhos foram fundamentais para muitas pessoas na alfabetização mesmo. Alfabetização, pois alfabetização, exatamente. A criançada queria aprender a ler para ler os quadrinhos. Exatamente, Tico-Tico, isso é uma revista célebre. Foi editada durante muito tempo, né? Durante muito tempo, exatamente. E foi uma época bacana. Isso aqui já é o Tico-Tico num outro formato. No outro formato, exatamente. Mais novo, mais recente. Exato. Né? Eu trouxe um que ninguém mostra, que é o Gazetinha. Gazetinha. Esses daí mesmo. Olha! Que é o Gazeta... que era do jornal A Gazeta. Isso. Então ele tinha em quadrinhos. Pode tirar daí de dentro também, né? A gente mostra aqui, dá para mostrar aqui mesmo. Tem medo de então, mexer? Não, é isso. Né? Então, edição infantil da Gazeta. Aqui 1930, esse daqui é tipo um papel jornal mesmo. Jornal. Vou mostrar pro pessoal aqui. Mas ele era, para a época, ele era bastante... colorido, né? E ele contava coisas aqui dentro, tinha histórias, tinha palavras cruzadas. A Menina Caridade. Exato. As lições do Papai Noel. Então ele era muito... Isso circulava junto com o jornal? Não, ele saía separado. E histórias, falava assim, os ciclos da lua, curiosidades, estações do ano, né? E principalmente assim... As escolas. Ele valorizava as escolas, valorizava os professores, falava que a prática de educação física era fundamental para a saúde das pessoas, falava sobre alimentação, informações gerais, e ele fazia poesias e expandia a criatividade. Né? Então, na realidade, assim, ele não é considerado... Não é um gibi propriamente, é uma revista. Mas como ele tem esses quadrinhos aqui na primeira página e na última Jojoca página... e Rabicó. Também na última página aqui também. Piolim! Olha o palhaço Piolim! Muitos desenhistas, roteiristas... Agora, estão muito bem conservados os seus gibis. Os que eu trouxe aqui... Assim, tem muito gibi assim da época que é um pouquinho mais difícil, né? Que é o caso aqui do Herói da década de 40, né? Esse exemplar aqui é de 1951, mas o papel dele,
até que conservou, né? Tá bonito, tá bom. Da época, então muitos heróis. E a gente tinha aqui, então, alguns heróis aqui, tipo Durango Kid. Buck Tunney, Mascarado Solitário, Black Diamond, Kid Laço, Durango Kid, Zé Magriço, Serafim, Belinha e Carambola. Olha a turma aí, olha só. E na década... Agora, alguns deles eu me lembro, viu? Alguns deles, por exemplo, esse aqui eu lembro. Targo. Esse aqui eu lembro. Exato. Targo foi uma resposta ao Tarzan. Ao Tarzan, exatamente. Só que aqui ele se passa na selva amazônica. Exato. Mas tem o equivalente a Gianni e tem equivalente ao Boy também, né? Então, aqui foi desenhado pelo Rodolfo Zala, que infelizmente ano passado faleceu, mas deixou assim um legado incrível. Isso aqui eu também me lembro, que eu lia muito, aqui já não é gibi. Isso daqui são revistas. As lembranças que a gente tinha dos filmes era colocado aqui. Porque como não tinha videocassete, não tinha DVD, não tinha nada, então a única lembrança que a gente tinha, assim, o registro, a memória, filmes, o registro, era esse daqui. Agora, deixa eu mostrar esse daqui. Olha, tem uma propaganda aqui do lenço de papel Yes. Jogue fora que interessante. seu resfriado com lenço de papel Yes. Puxa vida, você tem uma memória fantástica, hein? Né? Memória auditiva fantástica, né? Que bárbaro. Olha só que interessante. Edição maravilhosa, eu lembro disso também. Né, que deu 200 números. O Adolfo Moreninha fez uma coisa fantástica. Existia basicamente 140 números que foram feitos lá fora, desenhos lá fora, mas ele pegou e contratou desenhistas brasileiros, roteiristas, para pegar obras da literatura brasileira e colocar. Então aqui nós tivemos... aqui a Moreninha, Joaquim Manuel Macedo. O Gaúcho. O Gaúcho, José de Alencar. E que facilitava muito mais, porque os livros eram difíceis para ler. Os personagens. Então a essência, né, desse roteiro adaptado fazia com que as pessoas podiam ler com mais calma, depois gostando eles iam pegar o livro em si. Exato, né, era um estímulo, né? Era um estímulo à leitura mesmo. O Guarani, muitos outros aí, muitos, né? Publicados de monte. Esse daqui veio uma resposta ao Esse eu não conheço. Fantasma. Esse eu não conheço. Você pode ver que é o mesmo desenho do formato do Fantasma. Né? Também esse daqui desenhado feito aqui no desenhista brasileiro. Exato. Olha, esse eu nunca tinha visto. Uma lei de incentivo, né? Para que os desenhos brasileiros conseguissem. Existia isso? Existia, uma cota. E aí eles disputavam de igual para igual. Isso não existe mais? Na cota não existe mais. Então hoje. Uma pena. Nossa, pena. É o fantasma aqui. Exatamente. Olha, é o fantasma. É o fantasma, Incrível. Tudo, na verdade, é aquele negócio na vida. Nada se cria, né? Tudo se copia, tem um pouquinho de verdade aí isso aqui na situação. Editora Taika. Isso, exatamente. Editora Taika. Deixa eu mostrar. Teve um pequenininho Olha, aqui. Esse é curioso. O Pequeno Xerife. O Pequeno Xerife. Ele era formato talão de cheque. Formato de talão de cheque. Formato talão de cheque, E tinha uma outra revista desse tamanho também, chamava-se Júnior, que é onde começou o Tex. Na década de 50, acho que ele chamava publica até hoje. Publica até hoje, né? O Bonelli, né? E o Galepini, né? Então saía desse jeito. Aqui tem uma história completa? Continuado. Não, ele tinha continuação. Uma espécie Mudou de seriado. De formato também, exatamente, espécie de seriado. Mas era fácil, porque as pessoas guardavam talão de cheque no bolso. Então, ele ia, por exemplo, para algum lugar, guardava junto, dentro do talão de cheque, e guardava para não Isso aqui é uma publicação da VEC. A VEC é nossa. A VEC foi assim, publicou muita coisa, né? Muita coisa. Tem os gibis que eu falei para você aqui, esses daqui, esse herói aí também, Amazonas Cabeça de Fogo. Seleções de terror. Esse daqui desenhado do Brasil também revelou grandes artistas como é que chama? Aqui brasileiros. Então, o Júlio Shimamoto desenhou aqui, Jaime Cortez, um monte de... Nós tivemos aí o Gedeone Malagola. Olha, aqui, curiosamente, coincidentemente, tem aqui um conclave de desenhistas de história em quadrinhos. Tem aqui o Igaiada, o Aragão, Nico Rosso. Que foi Nico Rosso. Um dos fundadores da Escola Pan-Americana. Jaime Cortez. Exatamente, Olha. E que ajudou uma geração assim muito grande de desenhistas, né? Hoje nós temos desenho, várias escolas de desenho e tudo mais. Riqueza de desenho. Riqueza de desenho. Tudo desenhado a nanquim. A nanquim, pois é. Então fazia
o rascunho, depois fazia o esboço, fazia depois o arte finalista, você tinha o letrista, né? Que fazia a mão, então fazia algumas coisas bastante histórias do além. Interessantes aí. Esse o herói aqui? E também, esse daqui também é um que você não esse daí também da Ebal, da Editora Brasil América Limitada. Ebal, né? Ebal, isso. Que era o Adolfo Eisen. E alguns desenhos aí. Olha que curiosa a impressão. A cor sépia. Sépia. Só que é interessante, porque assim, mas era meio ruim para ler. Ruim para ler. Né? Ruim para ler, exatamente. E com o passar do tempo, ele vai ficando mais ruim ainda. Umas coisas que eles inventavam no passado. Também da Edições de Outubro, Taika. A Taika, né? A Outubro, quando começou, ela teve que mudar rapidamente de nome, porque o Vitor Tivita, ele tinha feito Editora Abril, mas ele tinha comprado os direitos de todos os meses do ano. A Editora Abril, porque ele começou em abril, mas janeiro, então Edições de Outubro já não poderia. Então, aí acabou virando Taika. Fantástica, isso aqui eu não conhecia também. Agora, uma curiosidade também, que muitas vezes esse daqui é um pouco mais difícil, o jornalzinho é da Igreja Católica. Então ele contava a história de Histórias católicas, Edições Paulinas? Edições Paulinas, contava as histórias de santos. E era milagres, tal, e tinha aí uma história em quadrinhos aqui, desenhada, ilustrando, assim, sempre mostrando bons exemplos aí, principalmente Tinha uma revista também, você deve ter, claro, que chamava o Cezinho. Sim, tem. Cezinho foi interessante, SESI, porque foi do SESI. Então, aquilo era um complemento às coisas que eram ensinadas lá nas escolas. Dentro das escolas do SESI. Dentro das escolas do SESI, e que ajudavam também o que seria o grupo ginásio da época. Exatamente. Né? Agora, então, Kendi, a sua coleção continua aumentando? Não, eu estou evitando aumentar a coleção por falta de espaço. Exatamente. Então, assim, vez por outra, alguma coisa que eu acho bastante interessante, sim. Você não resiste. Mas tem uma e deve ter coisas que você não resiste, né? Você fala, não, isso aqui eu quero. Tem umas coisas interessantes. Olha, às vezes você tem vários aqui. Que assim, o herói da época antiga, ele era mais íntegro. Então, por exemplo, Black Diamond, ele nunca matava, ele levava o bandido preso para ser enforcado. Né? Mas o herói de hoje... A justiça quem fazia era a justiça, não ele. O herói de hoje, você não sabe se está a favor da lei ou fora da lei. Então, Wolverine, aquelas garras estraçalha lá o pessoal. Então, teve uma mudança de comportamento. Em 92, tiveram que matar o Robin, porque falava que ele dormia lá com o Batman, tinha um caso lá. Então, o Superman tem crise existencial. Ele é homem de aço, ele não pode casar, essas coisas assim. Então, esses super-heróis de hoje, né, Marvel e tudo mais, você vê que eles são assim, tem hora que eles ficam em crise mesmo. Fica em crise. Esse aqui também não conhecia, o Calunga. Calunga também foi um dos desenhos da década de 50. Né? E o interessante é que assim, ele e os da Disney saíam coloridos. Coloridos, olha, bonito. Um colorido bonito até. No começo, as impressões que começaram no Brasil, não tinha máquina colorida. Então elas foram impressas na Argentina, seleções coloridas. De uma época que era branco e colorido só em vermelho. O Mickey. Mickey, né? O Mickey era assim, as primeiras páginas... branco. Branco e um pouquinho rosa, né? Rosa, vermelho, isso. E a história central era colorida. Para economizar dinheiro. Economizar dinheiro, né? Exatamente. Calunga, olha só, isso aqui é muito legal. Nossa, você se diverte com isso, não é? Sem dúvida. E teve um momento aí que teve a guerra dos produtores de gibi, né? Porque você tinha o Vitor Tivita com Abril, com o Pato Donald, o Mickey, o personagem Disney. O reis do mercado, né? O Roberto Marinho, o que ele fez? Ele já tinha o jornal Globo, né, que era do pai, e tinha aquelas tiras que vem. Então, por exemplo, são 3 quadradinhos. 3 quadrinhos. Isso, quadradinhos. E aquilo já era traduzido, né, e impresso. Então o Roberto Marinho falou, eu não vou comprar de novo o formato comics. O que ele fazia? Ele mandava recortar aquilo lá, então de 2 dias dava uma página.
Às vezes o quadrinho não dava muito certo, então um desenhista completava a árvore, alguma coisa assim. Tal, e não tinha capa. Então o desenhista brasileiro fazia a capa. Mas ele ganhava, não precisava, já que tinha pago lá, não queria pagar de novo. Sabe um que eu adorava, que circulou durante, acho que foi pouco tempo, não sei. Acho que circulou primeiro pela editora do Cruzeiro, eu acho, o Pererê. Ah, Pererê foi o Cruzeiro, Ziraldo, né? Sem dúvida. Era grande, depois a editora Abril lançou o formato pequeno. Exato. Então, aqueles grandes eram geniais. Genial. Inclusive, no encontro que eu tive com o Ziraldo, ele tem algumas coisas que ele não tem que eu tenho. Se precisar, você me pede que eu te empresto. Por causa das mudanças que teve de escritório e tudo mais, né? Acabou perdendo alguma coisa. Acabou perdendo alguma coisa. Pererê era genial aquilo lá. Mas realmente a Cruzeiro fez algumas coisas muito fantásticas, realmente. Né? Então, agora, sua coleção vale uma fortuna. Vale fortuna. É que assim, um outro amigo meu falou um pouco lá e acabou sendo assaltado, então a gente não fala nem... Sim, claro. É mais você vai comprar... Sim, claro, né? Mas você vai comprar um gibi desse aqui. Papel, né? Isso. Você vai comprar um gibi desse aqui, de um colecionador, por exemplo, se falta só o número, exatamente. É caro. Exato. Porque é uma raridade. Isso. É uma raridade. Agora, é uma coisa. Não é pelo valor literário, não é o valor papel, nem nada, né? É realmente por isso. É uma raridade mesmo. Você se corresponde com colecionadores? Eu tenho me correspondido muito com colecionadores. Eu vou fazer 63 anos agora, dia 8 de dezembro. Né? Mas os amigos que gostam de quadrinhos têm 70, 80, 85. Então é mais por carta. Carta ou telefone. Né? E muitas vezes ele liga, escuta, ontem eu sonhei que estava vendo aquele gibi lá, que acontecia isso daqui. Aí eu dou um jeito, se eu não tiver repetido, eu tiro uma cópia daquela história e mando para ele. Né? E a pessoa fica assim, isso é uma paixão, né? É uma paixão. É uma paixão. É uma paixão. É uma coisa que você se envolve e não tem fim, né? Sim. Porque é uma coisa... Agora, quantos milhares de gibis foram? Uma coisa muito assim, que eu acho bacana, é que os quadrinhos ajudaram realmente a alfabetizar muita gente. Sim, né? Sem dúvida. Então, nesse sentido aí é bacana. Sem dúvida nenhuma. Eu me lembro que, tem uma aqui que também que a gente não mostrou. Deixa eu ver aqui. Um Tico-Tico. Tinha um também que eu gostava, que os meus amigos me olhavam meio atravessado quando eu lia aquela. Era Lili. Lili, a garota atômica. A garota. Então, meus amigos ficavam me olhando meio assim, tá lendo Lili? Estava moda. Então, tinha a história com roteiristas de desenhos bons, mas tinha os estilistas que desenhavam os vestidos. As roupas da Lili. Exatamente, então. Né? E aquilo ditava moda. Ditava moda, exatamente. Os meus colegas de escola ficavam meio assim comigo. Né? Certo. Mas eu era Mandrake, Fantasma... Onde eu ficava no jornaleiro, já chegou o Mandrake? Puxa, o Fantasma já veio aí? E o Mandrake era muito importante porque ele mexia com o imaginário, né? Imaginário. Você tinha lá histórias assim, realmente fantásticas de um homem que ele conseguia fazer um gesto hipnótico e hipnotizar todo mundo. Maravilha. Kendi, porra, que bárbaro, daria pra gente conversar aqui, acho que a noite inteira sobre gibis. Você quer deixar um telefone, contato para alguém que... Tá bom, ok. Tem um telefone? Eu tenho um site que é o gibiraro.com.br. Você tem um site? Né, que tem a memória dos quadrinhos aqui no Brasil. Gibiraro.com.br. Exato. Tá. O meu e-mail é kendi.gibiraro.com.br. Kendi, como está escrito ali. Isso, Kendi.gibiraro. @gmail.com. Pô, que legal. Bacana. Que bárbaro, muitíssimo obrigado, tua coleção, rapaz. Realmente... e tem um site, né? Também, Kendi Sakamoto? Tem, o Kendi-Sakamoto.com.br, mas é da consultoria. Da consultoria. Tá. Engenheiro de... O bom mesmo é o gibiraro.com.br. Gibiraro.com. E também eu tenho uma web TV que é tvrelacionamento.com.br. TV Relacionamento. Isso. Aí eu apresento um programa chamado Quadrinhos para Quadrados Redondos. Quadrinhos para Quadrados Redondos. Ótimo. Legal. Eu perdi o meu roteiro aqui, da gibizada do Kendi aqui, eu achei. Bom. O programa está acabando, nós temos reprise de sábado para domingo, 1h da manhã, voltamos na semana que vem. E é o último final de semana para assistir Dark Dark, um espetáculo de dança que reúne duas coreografias sobre o mesmo tema. O ponto em comum entre eles é a mulher. Está em cartaz no Espaço Capital 35, na Rua Capital Federal, em Perdizes. Aos domingos, às 19h, tem só mais esse domingo. E é com Dark Dark que a gente encerra o programa de hoje. Até a semana que vem, gente.